Aleluia, glória a Deus. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos para mais uma live de culto doméstico e boa noite a todos. Acabamos de escutar o hino da harpa cristã de número 4. Surpreenda-se. Carvão ativado menta natural. Citros e eucalipto. Coco e gengibre. Combate antibiotics. Agora em tubo reciclado. Agora sim. Vou colocar um instrumental para continuar. Bom, como eu estava dizendo, a gente estava escutando o hino da harpa cristã de número 4, que diz exatamente o que nós precisamos ter em mente em nosso coração nos dias de hoje, que Deus cuidará de nós. Exatamente o que nós precisamos nos lembrar sempre nesses momentos difíceis, nesses momentos preocupantes que nós estamos vivendo, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Brasil, no mundo todo. Não é culpa de governador, não é culpa de presidente, não é culpa de ninguém. Como diz na Bíblia, a nossa luta não é contra homem nenhum, a nossa luta é contra o inimigo de nossas almas, que dia após dia sempre tenta nos derrubar, mas temos Deus com nós, que nunca irá nos abandonar. E esse hino que a gente acabou de escutar, o hino número 4 da harpa cristã, diz assim: Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. É isso que nós devemos sempre nos lembrar. E que nem diz em Romanos capítulo 8, versículo 31, se não me engano: se Deus é por nós, quem será contra nós? Exatamente ninguém. E primeiramente quero começar falando sobre a mudança, essa pequena mudança nas lives a partir de agora. Como deu pra ver, eu mudei um pouquinho do cenário. Aí eu gostaria de perguntar pra vocês como é que tá o áudio, porque tô um pouquinho longe do celular, da câmera. Mas o motivo é que aqui onde eu tô, eu meio que tenho um pequeno púlpito improvisado, que depois eu mostro nos stories. Um lugar que eu posso colocar a Bíblia, água, café, mas... E como eu tô um pouquinho longe do celular, eu não irei poder responder comentários, nem acenar aquela coisa toda dos comentários, mas podem continuar deixando seus comentários. Aliás, podem deixar os seus comentários, deixem o curtir na live. Quem quiser compartilhar, agradeço. E desde já que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, e que essa live possa ser bênção para vocês, e que o Espírito Santo possa falar com vocês nessa noite. Espero que o som esteja bom. Por precaução irei falar um pouquinho mais alto. E aproveitando o clima da escolha do hino da harpa cristã, que é Deus cuidará de ti, eu gostaria de fazer um pequeno testemunho. Que hoje, domingo, dia 14 de março, se não me engano, eu fiz hoje de tarde o teste para o Covid-19, que aqui está. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, deu negativo. Ou seja, muitos que tiveram convívio comigo nos últimos dias não precisam se preocupar. E infelizmente tem muitos boatos de que o vírus tem
se espalhado nas igrejas, mas eu quero aproveitar a ocasião para dizer que não, a culpa não está na igreja de jeito nenhum. Eu posso dizer não pelas outras igrejas, porém a igreja onde eu sou membro, que é a Assembleia de Deus, lá todos nós respeitamos o decreto, todos nós usamos máscaras, usamos álcool gel e nós respeitamos o distanciamento social, ou seja, tem muitos outros lugares para se preocupar, como por exemplo praças, bares que infelizmente estão abertos, né? E o motivo de ter feito o teste é que infelizmente um amigo meu pegou esse vírus, mas eu creio que em nome de Jesus logo ele estará com nós e curado. Eu estou falando com ele pelas redes sociais, ele disse que está bem, e em nome de Jesus ele estará logo com nós. E é isso aí. A mensagem, como deu para ver no título, mais uma vez iremos falar sobre uma coisa que Deus deixou pra gente desde o início das Escrituras, que é o amor. E a palavra que será ministrada na live de hoje, para quem quiser acompanhar, está em 1 João, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: o contexto está escrito: Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Versículo 7: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele amou e enviou seu Filho amado para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Para encerrar, versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Só um minutinho que eu vou pegar um pouco d'água. Irmãos, antes de começar, eu falei que o amor é nos revelado desde o início das Escrituras, da Bíblia. E o primeiro livro, como muitos devem saber, da Bíblia é Gênesis, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E mais na frente, Deus diz que tudo que Ele criou foi bom. E se a gente parar um pouco para estudar um pouco Gênesis 1, a gente consegue perceber que Deus criou a natureza com amor. Deus nos criou com amor, com o propósito de todos nós vivermos para glorificarmos o nome de Deus e vivemos de acordo
com a vontade dele. E se a gente for ver depois em Êxodo, ou depois em Mateus, algumas passagens bíblicas em que Jesus fala sobre os mandamentos do Pai, a gente consegue ver que a vontade de Deus, a maior de todas, os dois maiores mandamentos, que é a ordem de Deus para nós, é que a gente ame a Deus acima de tudo. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, que tem o mesmo peso que o primeiro, é que a gente ame aos nossos irmãos. Diz nos mandamentos: ame a Deus e ame aos nossos irmãos como a nós mesmos. Isso quer dizer que ame aos seus irmãos como a ti mesmo. Sempre que a gente for agir ou nos comportar de certa maneira ou falar algo, a gente tem que sempre pensar se a gente está fazendo ou falando algo que a gente gostaria que falasse ou fizesse com nós, ou se a gente não está machucando o outro, se a gente não está fazendo algo ou falando algo que a gente não gostaria que fizesse com nós mesmos. Porque Deus quer que a gente ame aos nossos irmãos. E eu não estou falando apenas de amor em relação a namoro, essas coisas, não. Estou falando de amor em geral. Porque Deus quer que a gente ame a nós mesmos, aos nossos amigos, nossos familiares, a todos nós, a todos os nossos irmãos em Cristo. E por isso a gente deve sempre ter o cuidado para não magoarmos e para não ferirmos nossos irmãos de alguma maneira. Porque muitas vezes a gente vê casos de pessoas que, por não ter ou consciência dos seus atos ou falas, ou por não ter sabedoria de Deus ainda, muitas pessoas acabam falando algo sem pensar e acaba ferindo alguém. Por isso que a gente tem que sempre pensar se a gente não está machucando alguém sentimentalmente, emocionalmente ou espiritualmente, porque de certa forma a emoção está ligada assim ao espiritual. Porque se Deus fala tanto em amor, é porque se a gente vivemos em amor, a gente estará cumprindo os mandamentos dele, logo estaremos fazendo o que é preciso para estarmos em comunhão com Deus. Por isso, sempre que a gente for fazer algo ou falar algo, a gente tem sempre que medir nossas palavras e nossos comportamentos. Porque muitas vezes nós somos seres humanos e muitas vezes a gente acaba não pensando muito bem antes de falar ou agir. E isso pode ter sérias consequências. E eu, sinceramente, particularmente, não creio que Deus seja um Deus punitivo. Porém, Jesus mesmo fala que todas as coisas têm suas consequências. A lei da semeadura. Tudo que você planta, você, uma hora ou outra, irá colher. Por isso, se hoje você magoa ou fere alguém, uma hora ou outra isso pode ir para você também. Por isso que tenhamos consciência de nossas palavras e nossos comportamentos, porque Deus quer nos abençoar e nos proteger diariamente, e Deus nunca irá nos abandonar. Porém, para Deus agir com o Espírito Santo em nossas vidas, a gente precisa cumprir os mandamentos dele, os mandamentos de Deus. E os dois maiores mandamentos é o amor.
a gente tem sempre que amar a Deus acima de tudo e amar os nossos irmãos em Cristo, ou seja, todos nós, pois todos nós somos irmãos em Cristo, todos nós somos filhos de Deus, porque na Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus e todos nós, ao se convertermos, nos tornamos filhos de Deus. Mas de uma forma ou de outra, todos nós somos irmãos em Cristo, todos nós, de acordo com a palavra de Deus, nós temos esse dever, essa obrigação de ajudar os nossos irmãos. Hoje na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, creio que em todo o estado ou em todo o país, porque as revistas creio que sejam estaduais ou nacionais, não sei, mas hoje na Escola Bíblica Dominical nós estudamos sobre o Evangelho. Para não falar nenhuma bobagem, eu vou pegar a revista aqui um minutinho. E a lição que foi estudada hoje foi a lição de número 11. E se por acaso você tem a revista Bíblica Dominical, essa no caso é dos adultos, mas se você tem, aconselho vocês a estudarem, porque a melhor coisa que a gente pode fazer é estar em constante aprendizado. Para começar, 3 motivos importantes. Primeiro, se a gente for ler o livro de Provérbios, a gente vai ver que nada é mais valioso do que o conhecimento. A sabedoria divina de Deus a gente deve buscar todos os dias. A gente tem sempre que estar aprendendo. E segundo, para a gente estar em comunhão com Deus, para a gente evoluir espiritualmente, nada melhor do que estudar a palavra de Deus. E terceiro, nós como seres humanos, nós devemos sempre estar em constante evolução. A vida, o mundo nos exige isso. A gente está sempre em constante observação, principalmente nós cristãos. Por isso a gente tem que estar sempre com esse objetivo, com essa missão, que é evoluir espiritualmente. E voltando ao que eu estava dizendo, aqui na lição número 11 da revista da Escola Bíblica Dominical, hoje foi estudado sobre, o tema é compromissados com a evangelização. E o textual diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. E se eu não me engano, eu ministrei sobre essa palavra, sobre essa passagem bíblica, num vídeo de pregação que deve estar no YouTube no ano passado. Se vocês quiserem procurar lá, fiquem à vontade. Mas aqui nessa lição foi falado sobre o comprometimento que a gente tem que ter com o Evangelho. Porque não é só o obreiro ou o pastor que tem o compromisso com o Evangelho. Porém, todos nós, a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a partir do momento que a gente se batiza nas águas, Deus já entrega em nossas mãos a responsabilidade, a missão de ajudar os nossos irmãos através da palavra de Deus, que é rica em bênçãos, que é a melhor coisa que a gente pode ter é a palavra de Deus em nossos corações. No primeiro salmo a gente vê Deus dizendo pra gente através do salmista, que diz assim:
que nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, dia e noite diariamente. E nessa lição bíblica dominical de hoje, a gente aprendeu sobre a evangelização, o que nós devemos ter em mente. E gostaria de compartilhar um pouco sobre... Irei ler para os irmãos somente a parte da conclusão, para já voltar ao que estávamos falando. E a conclusão da lição de hoje é a seguinte: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João capítulo 14, versículo 6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Ou seja, a salvação espiritual de Deus, o Evangelho de Deus, não é para um ou outro, não é para somente nós cristãos, não é só para um tipo de pessoa específico, não, porém para todo mundo. A salvação não é só para os cristãos, a salvação é para todo mundo. Por mais que a gente saiba que no final alguns vão ficar, porém a nossa missão, nosso dever como filhos de Deus é espalhar o Evangelho para o máximo de pessoas. Hoje estava estudando um pouquinho sobre a vida e o ministério do evangelista americano Billy Graham. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas eu estava vendo e aparentemente Deus através dele conseguiu salvar mais de 2,5 milhões de almas pessoalmente e mais de bilhões de pessoas em geral, tanto pessoalmente quanto em rádios. Ou seja, a gente não deve nos limitar a uma rua, a um bairro. Não. O nosso dever é espalhar o Evangelho para todo mundo. E o Evangelho é a palavra de Deus, é falarmos sobre Deus. E Deus, como eu falei no início da pregação, Deus é amor. Deus nos amou tanto que deu seu único filho por amor a nós, para que não pereçamos, porém que tenhamos a vida eterna. E por isso a gente tem que estar sempre com o amor de Deus em nossos corações, e a gente deve amar a Deus acima de tudo, como diz o primeiro mandamento da Bíblia, em Êxodo capítulo 24, se não me engano. Porém, nessa minha Bíblia aqui, na Bíblia de estudo, se você tiver uma, você poderá ver, o amor está na Bíblia como caridade, porque o amor não é só um sentimento, mas sim ação, comportamento, atitude. Porque, que nem muitos dizem, muitas vezes o amor, através de atitudes, ações, comportamentos, podem valer muito mais do que simplesmente dizer eu te amo, ou simplesmente o sentimento que muitas vezes pode ser vão. Porém, irei procurar aqui, creio que está em 1 Coríntios capítulo 13. Quem tiver uma Bíblia de estudo pode acompanhar também. João, Atos, Romanos, 1 Coríntios capítulo 13 se encontra aqui. Deixa eu ver. A caridade.
que na Bíblia de Estudo a palavra amor substitui caridade. Aí eu irei ler agora com vocês o que a Bíblia de Estudo fala sobre o amor e a caridade no caso. Essa seção descreve o amor divino através de nós como atividade e comportamento, e não apenas como sentimento ou motivação interior. E não apenas essa seção descreve o amor divino através de nós como atividade e comportamento, e não apenas como sentimento ou motivação interior. Os vários aspectos do amor neste trecho caracterizam Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, todo crente deve esforçar-se para crescer nesse tipo de amor. Ou seja, como podemos ver, o amor não é somente sentimento, porém atitude, comportamento. Ou seja, é importante a gente ter o sentimento, a gente falar eu te amo, é importante, porque tem até um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor, e uma delas é a linguagem verbal. Ou seja, a gente deve sim comunicar o amor verbalmente, falar eu te amo, falar palavras carinhosas. Porém, o amor não está somente ligado a essa linguagem. Como, por exemplo, se tratando do amor de Deus, que a gente deve amar a Deus acima de tudo. A gente não tem que apenas ter o sentimento de gratidão, e a gente deve amar Deus na prática também. Como? A gente deve sempre, por exemplo, meditar na palavra de Deus dia e noite. Porque se a gente ama uma pessoa, um exemplo, por exemplo, se a gente ama uma pessoa, a gente tem que, no mínimo, ter o desejo de conhecer essa pessoa e procurar sempre ter intimidade com essa pessoa. Porém, vamos voltar na parte do conhecimento. A gente tem que sempre, se a gente ama uma pessoa, a gente tem que conhecer essa pessoa. Ou seja, a Bíblia é uma coisa, a leitura bíblica é uma maneira da gente nos aproximarmos de Deus e conhecer Deus cada vez mais. Como, por exemplo, agora na live de hoje, a gente viu que Deus é amor, que é uma característica divina de Deus. A segunda maneira de amar Deus na prática: comunhão, relacionamento, conexão. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer estar sempre em contato com essa pessoa. É verdade, não é? Por isso, a melhor maneira que a gente pode executar na prática para estarmos em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus, é através da oração. Por isso, a melhor maneira de amar Deus na prática é através da oração, de ter um relacionamento com Deus. Por isso, em Tessalonicenses, se eu não me engano, Deus nos fala que a gente deve orar sem cessar. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que orar sem limites. Porque a oração não é apenas remédio, ou para muitos que estão começando a vida espiritual, ou para quem está desviado, é necessário falar que a oração não é a lâmpada mágica que a gente usa só para pedir alguma coisa. Mas a oração também é para agradecer a Deus
e simplesmente conversar também com Deus, com o nosso Pai, que está sempre com nós, que nos ama tanto, que deu o seu Filho amado por nós, e o seu Filho que morreu por nós nos deixou o Consolador, Espírito Santo. Ou seja, a gente tem que estar sempre em contato, em relacionamento com Deus. E a melhor maneira para fazermos isso é através da oração. Isso está um pouquinho longe. Eu não estou usando o computador. O som instrumental que vocês estão ouvindo é na televisão, ou seja, eu não sei que oração. Por isso, a hora para começar a live é às 11 horas, porém a hora de encerrar é até, que nem o pastor usou a expressão um dia desses, a hora de encerrar, certo, seria até o Espírito Santo dizer amém. Ou seja, se já é meia-noite ou se passou, peço desculpa, mas glória a Deus. Então, como eu estava falando, a melhor maneira da gente amar Deus na prática é através do conhecimento, buscar o conhecimento, estar em constante contato com a leitura bíblica. Até porque a Bíblia é o verdadeiro manual do cristão. Qualquer coisa que a gente quiser saber, aprender, está aqui na Bíblia. Qualquer coisa que a gente quiser pesquisar, aqui está o verdadeiro manual. E como muitos dizem, e realmente é verdade, se a gente for estudar principalmente em Apocalipse, a gente vai ver que de fato a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Aliás, tudo isso que a gente está passando hoje, de fato, é a Bíblia, a palavra de Deus se cumprindo. Por isso, como mostrei para você no início da live, meu teste para o Covid-19, que graças a Deus deu negativo. Porém, antes de fazer o teste, eu orei a Deus para que cuidasse de mim, cuidasse da minha família e dos meus amigos, que me protegesse e que não desse positivo, que desse negativo, porém, contudo, que seja feita a vontade dele. Porque, infelizmente, muitos, milhares, milhões de pessoas no mundo, infelizmente, pegaram esse vírus. E a gente não dá pra dizer que é punição ou que pode ser sim uma provação, como por exemplo, muitos cantores gospel, muitos pastores, muitas pessoas que servem, que se dedicam a sua vida para Deus, pegaram esse vírus. Como por exemplo, no ano passado, a cantora Fabiana Anastácio, ela infelizmente morreu por conta desse vírus. Claro que, creio eu, que Deus permitiu que isso acontecesse com aqueles que provavelmente já cumpriram sua missão aqui. Mas aqueles que pecaram esse vírus, e a gente tem que estar sempre orando por essas pessoas, para que essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que essas pessoas se recuperem logo. Porque pode ser sim uma provação para testar nossa fé, e que nem qualquer prova de colégio ou curso, se a gente passar, a gente vai avançar para o próximo nível. De 8º ano para o 9º ano, para o ensino médio, para a faculdade. E qualquer prova de curso também, a gente vai ser qualificado, a gente vai evoluir. Creio eu que isso também funciona espiritualmente. Que essa pandemia, que essa doença,
pode ser sim uma provação, que aqueles que se manterem fortes, firmes na fé, irão ser fortes que nem Monte de Sião, que diz em Salmos. E aqueles que se manterem fortes e firmes na palavra de Deus, a palavra que está escrita em Romanos 8,31, irá valer nas suas vidas, nas nossas vidas, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ou seja, se a gente, ou se você por acaso que está me assistindo pegou o coronavírus, infelizmente, ou qualquer pessoa, se quiser deixar um pedido de oração, pode deixar que eu irei orar por vocês antes de dormir. E se você que está me assistindo pegou esse vírus, coronavírus, Covid-19, infelizmente, ou se algum amigo seu ou familiar pegou, eu quero declarar que em nome de Jesus você irá se recuperar, ou o seu amigo ou familiar irá se recuperar em nome de Jesus. E essa pandemia já está acabando, sim, a gente pode crer nisso, porque já está rolando as vacinas. Tem pesquisa que nos Estados Unidos a previsão é que a pandemia acabe em abril, mês que vem. Porém, pode haver coisas piores para que a Bíblia continue a se cumprir. Realmente, mas a gente tem que pensar de maneira otimista. Que por mais que aconteça outra coisa, a gente tem que crer que Deus vai dar mais um tempo para nós. E que até Jesus voltar, a gente vai poder sim viver em comunhão uns com os outros. Não me interpretem mal, mas sem essa frescura de distanciamento, sem essa máscara, sem essa fantasia que realmente a gente tem que usar. Mas eu creio que em nome de Jesus a gente vai poder sim, em breve, logo, não vai demorar muito, a gente vai poder sim nos reunir, poder cumprimentar os nossos irmãos com aperto de mão, abraço, voltar a cumprir o mandamento de Deus, que é o amor, voltar a se abraçar, famílias voltar a se amar, todos nós estarmos em comunhão uns com os outros, sem medo de passar para algum amigo, familiar, ou sem medo até de pegar para nós mesmos essa doença. E já que a gente está falando sobre essa pandemia, essa doença, mais cedo, aliás, um pouco antes de eu fazer o teste, eu estava conversando com um amigo meu. A gente estava fazendo meio que um estudo bíblico. Aliás, não é esse o tema, não é sobre amizade, a live, não é sobre amigos. Porém, se você quer continuar na presença de Deus, na comunhão com Deus, escolha bem as suas amizades. Porque os melhores amigos são aqueles que te aproximam mais de Deus e que te motivam a crescer espiritualmente. E eu estava conversando com um amigo meu, a gente estava estudando um pouquinho, a gente estava não debatendo, mas estudando sobre essa situação que a gente está vivendo, que é a pandemia e tal. E teve um momento que a gente falou sobre o Salmo 91, que se alguém quiser me acompanhar, diz assim: a segurança daquele que se refugia em Deus. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e somente nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro, você e sua família.
E dando continuidade aqui, a sua verdade é escudo e broquel. Versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, em nome de Jesus. E essa é uma passagem bíblica que a gente tem que estar sempre em mente e em nossos corações. Porque, como a gente vê, eu mesmo posso falar isso por conta própria, por experiência própria. Não é só porque a sua mãe, o seu pai ou a pessoa com quem você mora pegou o coronavírus. Não é só porque o seu melhor amigo, isso eu sei na prática. Não é só porque o seu melhor amigo pegou o coronavírus, esse vírus maligno, que quer dizer que você vai pegar. E também o contrário também funciona. Não é porque os outros estão protegidos até então que você também estará. Como eu acabei de ler, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, em nome de Jesus. Porém, eu acabei de citar a situação um pouco não agradável, que é, os outros podem estar protegidos, os outros podem não ter esse vírus, por enquanto, porque tudo é permissão de Deus. Mas como que a gente pode fazer para não ter? Bom, como eu disse, isso é permissão de Deus, mas se a gente não quiser sofrer tanto aqui como futuramente, depois da nossa morte terrena aqui, se a gente quiser ter uma vida tranquila, tanto aqui na terra, nos nossos dias aqui, como depois da nossa morte física, a gente tem que estar sempre agarrado com Deus. A gente tem que estar firme na presença de Deus, como eu falei na live inteira praticamente. A gente tem que estar sempre em contato com a Bíblia e sempre em constante oração. A expressão viver em oração nunca foi tão necessária quanto nos dias de hoje. Por isso, a gente tem que entender logo que nós estamos na dependência de Deus. É tempo da gente se entregar nas mãos de Deus. E como eu disse, a gente pode fazer tudo certo, viver uma vida de oração e de santidade. E nem por isso a gente está 100% protegido, porque como eu disse, é tudo permissão de Deus. E pode não ser punição ou consequência, mas sem provação. Como por exemplo, tem muitas pessoas que pegaram esse vírus, e meu amigo que pegou esse vírus também é um exemplo disso. Uma pessoa que serve a Deus, que se dedica para as coisas de Deus, uma pessoa séria que mesmo assim pegou. Ou seja, é tudo permissão de Deus. Resumindo, é tempo da gente se entregar para Deus. É tempo da gente se humilhar em oração, se entregar. Eu não sei se tem alguém me assistindo de outra cidade, além de Pinheiro Machado, mas se na sua cidade as igrejas, ou a sua igreja onde você congrega, está tendo culto, então aproveite, porque como diz em Isaías, buscai o Senhor enquanto há tempo. É tempo da gente buscar a Deus enquanto a gente pode, porque tudo indica que a vinda de Jesus está próxima. E também, não só apenas espiritualmente, mas pelo que a gente está vivendo, é melhor a gente aproveitar o tempo que a gente tem agora para buscar ao Senhor, buscar a presença de Deus, antes que seja tarde demais, antes que a gente infelizmente pegue o vírus, ou antes que aconteça qualquer outra coisa que nos impeça depois de continuar
a buscar a Deus. Hoje, quando eu tive a confirmação, a certeza de que o meu teste deu negativo, a minha felicidade maior, talvez, ou um dos motivos pelos quais eu fiquei feliz, é porque eu percebi que eu iria poder ir na igreja, buscar a presença de Deus, orar e, mais importante, ou não tem mais importante, mas que eu fiquei feliz também porque eu poderei também servir a Deus, ajudar no Evangelho, porque, como muitos devem saber, eu cuido das lives na igreja. Com qualquer coisa que me pedirem para ajudar, qualquer coisa que eu puder ajudar, eu sempre estarei ajudando, principalmente sendo coisa de Deus para Deus. Então minha felicidade maior foi saber que eu ainda tenho tempo de me afirmar em Deus, na rocha inabalável, que eu ainda tenho tempo para buscar a presença de Deus. Então esse é o meu conselho para vocês. Aproveitem enquanto há tempo. Eu não vou saber o versículo específico, mas eu sei que em Isaías, vou até procurar, talvez no capítulo 55. Se alguém aí souber, pode colocar no versículo para ajudar os demais que assistir depois e já ler no comentário. Mas para não demorar muito, para não enrolar, é isso. Isaías, talvez no capítulo 55, a questão é que Deus nos diz que a gente deve buscar ao Senhor, buscar Deus enquanto há tempo. Invocar o nome de Deus enquanto se pode achar. Então, é isso. E realmente nada por acaso. Sexta-feira, que é o dia programado para as lives de culto doméstico, eu acabei não fazendo porque eu senti que eu não teria talvez palavras, ou que eu não fiz a live por medo de travar ou gaguejar. E talvez pelas coisas que aconteceram nesses últimos 2 dias, Deus tenha colocado mais a presença de Deus, a presença do Espírito Santo para me guiar nessa noite. Então nada é por acaso. Ou seja, como por exemplo, provavelmente a live já deve estar durando bastante tempo, eu quero encerrar a live resumindo tudo que foi dito com esses 3 conselhos. Vivam sempre o amor. Vivam o amor. O amor não é só um sentimento, como a gente viu. O amor também é tu amar o seu irmão na prática. Viva sempre em amor. Ame a Deus acima de tudo. Busque a Deus. Se entregue para Deus enquanto pode. Enquanto você pode, aproveite a oportunidade de aceitar Jesus, caso você ainda não tenha aceito Jesus como único suficiente Salvador. Ainda dá tempo. Se entregue para a casa do Pai, se entregue aos pés de Jesus. Ainda dá tempo. E sempre esteja em constante oração. Porque como a gente falou nessa live de hoje, tudo é permissão de Deus, porém a gente tem que fazer a nossa parte. Que nem eu falei num vídeo em que o tema foi pandemia, tá até no título. Se a gente fizer a nossa parte, não tem por que a gente ter medo. E diz em Salmos 23, só mais um pouquinho já vou finalizar, prometo.
diz em Salmos 23, que é aqui. Salmo 23, versículo 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Versículo 1: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E se a gente for fazer um breve estudo bíblico, se a gente fizer um breve estudo a respeito do Salmo 23, a gente vai ver que, na verdade, o que o salmista quer dizer é que o Senhor, Deus, é o nosso pastor, e de nada teremos falta, porque tudo que a gente precisa é da presença de Deus. Se a gente tem a presença de Deus com nós, a gente tem tudo o que nós precisamos. Por isso, e como está no versículo 4, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Deus está com nós. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. Espero que Deus possa ter falado com vocês nessa noite. Então, é isso. Vivam sempre na presença de Deus. Busquem sempre viver em oração. Nós estamos vivendo tempos difíceis e só Deus para nos cuidar. Essa é a mensagem de hoje. Encerro dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E que a paz e a comunhão de Cristo esteja com todos vós. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. E até a próxima.